O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Continuação de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória só a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho que eu vou refletir. Naquele tempo é agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece para nós. Então, atento que o Senhor vai falar com você. O Senhor ainda continua a se dirigir aos discípulos, segundo Lucas, mais de 70. Não é só aos apóstolos, que eram 12, não é ao povo, não é à multidão, não é aos fariseus, não é aos saduceus, não, é aos discípulos. Então, e hoje, se dirige a você que é discípulo de nosso Senhor, discípula. Quem é o discípulo? Aquele que segue nosso Senhor. Ouvistes o que foi dito? Ele está citando a lei da antiga aliança, a lei do antigo Israel. O que é que diz a lei que o Senhor deu a Moisés, embora agora é a nova lei e Cristo é a nova lei? Ele está interpretando a lei do antigo Israel. Não cometerás adultério. A lei diz isso? Diz. Vá lá em Êxodo 19, leia. Êxodo 20. Não cometerás adultério. Tá? Nosso Senhor vai além. Ele vai interpretar essa lei. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, nosso Senhor está dizendo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no coração. Então não é só cometer o adultério realmente, não. Não é só deitar, não. Pensou e desejou, já cometeu adultério. E tem que confessar? Tem. É pecado mortal pensar e ficar remoendo? É. É adultério? É. A lei de Nosso Senhor é muito mais difícil de cumprir do que a lei do Antigo Testamento. Porque a lei do Antigo não fala em desejo, não.
Aqui o desejo de possuir alguém que não seja a esposa, ainda assim tem que ter cuidado. É pecado. E é adultério. E é pecado mortal. E tem que confessar. E tem que se converter. E tem que lutar contra. E como é que eu faço? Tire o pensamento. Ore. Tenha uma vida de oração. Evite a ocasião. Hoje está muito difícil, eu sei, porque o celular, em vez de orar, colocar a intenção da missa, está vendo outras coisas. Né? Internet é uma coisa boa? É. Mas pode ser uma coisa ruim? É, sim. Se usar para o bem, é bom. Se usar para o mal, é ruim. Se colocar qualquer coisa na internet, vem tudo. Coisa boa e coisa ruim. Por isso que com uma criança tem que ter cuidado. Um jovem aí que está o dia todo no celular. Pode não. E nem os adultos. Tem que ter muito cuidado. Não é a internet em si. Tá? É o uso que eu faço dela. Se eu usar para pecar, eu vou pecar. Se eu usar para o bem, é para o bem. Quem é que decide? Eu. Então agora, só olhar um homem, olhar para uma mulher desejando, não é sua? Adultério. A mulher olhar para um homem, não é seu marido? Adultério. Foi não sei o que disse. Como é que eu venço? Eu já disse. Vida de oração. Passo o dia todo rezando. Reze 4 textos, 5, 6. Confesse. Amanheça o dia pensando no Nosso Senhor, lendo a palavra do Nosso Senhor. Vem uma tentação, um pensamento, corra. Faça um exercício, toma uma águazinha e tal, esquece. Volta a rezar. É a luta, é. Mas consegue? Consegue. Se o Nosso Senhor diz que consegue, consegue. Porque dentro de nós tem o quê? Tem o Espírito dele, o Espírito Santo. Então, com ele eu posso. Eu consigo. Tá? Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, você olhando para o que não deve, arranca-o e joga para longe de ti. Tem gente que analisa a escritura ao pé da letra. Se for analisar esse versículo aqui ao pé da letra, todo mundo vai ficar cego do olho direito. Porque quem foi que ainda não viu coisa que não preste? Todo mundo já viu, foi atrás. Ou foi atrás, aí é pecado mortal. Ou viu sem ter ido atrás, aí é pecado venial. Se ficou gostando, e se ficou gostando é pecado mortal. Tu não tem que arrancar teu olho não, né? Porque agora, ainda mais agora né, com esse vírus aí, como é que faz, né? Mas tu tem que fugir da ocasião. Mandou aí uma coisa para ti que não é de Deus? Delete. Mandou de novo? Delete. Terceira vez? Bloqueie o celular da pessoa. Não deixe mais não. Porque não vem de Deus. E não entra em site aí que é contra Deus não. Site de imagem aí, entra não. Por quê? Vai pecar. Adultério, fornicação, peca. Peca pelo olho, pelo desejo que está aqui. Então, o que é? Evite toda ocasião de pecado. Toda quer dizer toda. Não aceite nada que distancie você da pureza de coração. Por quê? Porque só vê a Deus. Está lá. Mateus 5, lá do início, de 1 a 12. As bem-aventuranças. Só vê a Deus os puros de coração. Quem usa o olho para ver coisa que não deve, não vê a Deus. Porque pelo olho entra o desejo e aí entra o adultério. Ou a fornicação. O que é adultério? Alguém que é casado pensar em outra pessoa e desejar adultério. Ou então deitar, né? Adultério. O que é fornicação? Alguém que não é casado fazer a mesma coisa que qualquer outra pessoa. A diferença é que a fornicação é quem não é casado. O adultério, quem é casado. Todos os dois pecado mortal. Melhor entrar no céu sem um olho do que tendo os dois e ir para o inferno. Só vê a Deus quem tem um coração puro. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta.
joga para longe. É claro que ninguém vai cortar, não é literal, mas é radical. Não fazer nada que me leve a pecar. Nada. Evitar toda ocasião de pecado. Toda. Vem uma ocasião bem pequenininha, corra. Correr do pecado não é errado, não. Elias correu, foi da missão dele. Nosso Senhor mandou ele retornar, mas correr do pecado é correto. Já contei aqui, vou contar de novo. Santa Teresinha, lá na vida dela de clausura, tinha uma irmã lá que ela não suportava. Podia nem ver. Aí o santo tem isso? Tem. Tem gente que não consegue nem ver, já vem com vontade logo de dizer alguma coisa. É. Pois quando essa irmã passava por ela, ela corria para o outro lado. Para não dizer um desaforo. Porque a irmã ia brincar com ela, ela não gostava de dizer um desaforo, ela corria. E a irmã pensava que ela corria porque tinha vergonha dela. É engraçado, né? A irmã pensava que Terezinha tinha vergonha dela. Tinha não queria era pecar. Né? Então, se for pecar, não peque. Corra. Menor ocasião de pecado, corra. Não aceite o pecado. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Foi o que José pensou, né? Fazer com Maria para ela não morrer. Para dizer que o filho não era dele. Dava o divórcio, então ela estava livre, podia casar com quem ela quisesse, ter filho com quem quisesse. Mas José ainda era da antiga aliança. Nós não. Quem se divorcia de sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aquele que se divorcia, a não ser por motivo irregular, eu vou explicar, comete e casa com outra, comete adultério. E se a mulher que ele repudiou casar com outro, adultério. E Nosso Senhor diz isso lá em Mateus 19. No início, Deus criou homem e mulher, está lá. Deus criou só homem e mulher, só os dois. E casamento na Igreja Católica é entre homem e mulher, está lá em Mateus 19. E em Gênesis 1 também. E Nosso Senhor diz lá, quem separar e casar com outra, adultério. Não tem divórcio na Igreja Católica. Nosso Senhor aceita o divórcio? Não. Está aqui. Além desse texto, tem o que? Mateus 19. Mas a igreja aceita a separação? Sim. No caso que não der mais para o casal continuar, pode separar? Pode. Pode casar de novo? Não. Nenhuma ocasião? Não. Pode entrar com um processo para anular. Vai ao tribunal canônico, o tribunal analisa cada caso. Se o tribunal analisar que o caso é de anulamento, então a pessoa não foi casada porque tinha um impedimento. É o que ele coloca aqui. A não ser por motivo de união irregular. Vou dar um exemplo de casamento que não é. Um pai que casou com uma sobrinha. Casou, na hora não disse que era sobrinha, tudo lá e tal. Está casado? Não. É união irregular. Não se pode casar. Nem pai com filha, nem com um parentesco muito próximo. Tem outros motivos aí que torna o ato não é um ato nulo, é o ato que não houve. É união que não houve. Não houve casamento, na verdade. Não é que o casamento é anulado. É que o casamento não houve. Por quê? Porque tinha um impedimento. O direito canônico coloca aí alguns. Então, o divórcio a igreja aceita? Não. Separar e não casar de novo? Em casos excepcionais, sim, pode. Não consegue mais conviver, está muito difícil. Agressão física aí. Separa. Pode ser, pode. Tem que analisar cada caso. Pode casar de novo? Não. Enquanto o marido estiver vivo ou a mulher, não pode casar porque é adultério. Ah, mas é muito difícil. É.
A não ser que você entre com um processo para rever seu processo de nulidade. Na verdade é que não houve o enlace. E não esquecer, recordar que na Igreja Católica o casamento é entre homem e mulher. Está lá em Gênesis e Mateus 19. Aqui ele fala, homem, mulher, homem, mulher. Tem outro tipo de casamento? Não. E alguns têm impedimentos. Qual é? Pai com filha, mãe com filho, ou consanguinidade, parentesco muito próximo, não pode não. E quando casou, porque negou, não disse na hora que era parente, está casado? Não. Nesse caso não houve. É o que ele coloca aqui, que a lei já colocava no antigo, né? União irregular. Não pode casar, né? Parente próximo, não. Tem que ver quais são os laços que não pode casar. Aí dá uma olhada no direito canônico. Então a lei de Nosso Senhor é uma lei muito empenhativa. Tá? Agora, só o desejar no coração já é adultério. O olhar, né? Então, atento com o olhar, com o desejo e com o divórcio. A igreja não aceita o divórcio. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Primeira leitura de hoje, 1 Reis 19, 9, 11 a 16. Ao chegar ao Monte Horebe, Elias estava fugindo de uma rainha que queria matá-lo. Em 1 Reis 19, de 1 a 4, a rainha Jezabel, casada com o rei Ahabe, ou Acabe, você tem aí uma tradução Acabe, né? Em hebraico Ahabe, ela queria matar Elias porque ele tinha morto 450 profetas da rainha. Era uma guerra religiosa, era. No Antigo Testamento era isso? É. O Antigo não tem a plenitude da revelação. Então no Antigo tem o quê? Tem morte, tem guerra. Deus quer? Não. Mas era a mentalidade deles. A guerra era contra os profetas e, segundo eles, a guerra de Deus contra a guerra de outros deuses. Tá? Então, o rei anuncia à rainha o que é que Elias tinha feito no Monte Horebe. O que era? Morto, assassinado, 450 profetas dela, da rainha. Ela ficou feliz? Não. Mandou um mensageiro a Elias, um mensageiro a Elias, para dizer o quê? Eu vou te matar. Corre. O que foi que ele fez? Correu. E ele entrou em depressão, sim. Ele pediu a morte, Elias. Então, depressão é doença que já tem no Antigo Testamento, viu? Agora, cuidado. Não se deixe levar pela depressão, não. É uma coisa ruim. Quando ele está no auge da depressão dele, pedindo a morte, o Senhor enviou um anjo. Mandou ele comer, se levantar, né, e se fortalecer. Ele fez isso e dormiu de novo. Aí mandou de novo o anjo. Come, bebe, levanta agora e vai até o Monte Horebe, porque eu vou ali conversar contigo. Então Elias estava com medo da rainha. Não precisa ter medo de nada. Com medo, pediu a morte. O medo nos faz tomar certas atitudes contra a vontade de Nosso Senhor. Cuidado com Pedro. Pedro teve medo e negou 3 vezes. Não confiou. Quando a gente sente medo, perde a fé. Então não sinta, não. Confie em Nosso Senhor e continue a sua missão. Tá? Aqui, ele está chegando ao monte que o anjo tinha dito a ele. Anda 40 dias e 40 noites, de onde ele está no deserto da Judéia, até chegar ao Monte Horebe. Lá eu vou me manifestar a ti, disse o Senhor, por intermédio do anjo, o anjo do Senhor, Malach Adonai. Tá? Ele se levantou e andou 40 dias e 40 noites, aí obedeceu. Quando a gente obedece o Senhor e ele obedeceu, então acabou a depressão. Você quer um antídoto para a depressão? Quero. Obedeça o Senhor. Siga a lei do Senhor.
siga aquilo que o Senhor ordena e quer e diz, garanto que você não vai sentir depressão mais nunca. Garanto. Ao chegar ao Monte Horebe, que o anjo tinha dito a ele, um monte de Deus, que o Senhor tinha se manifestado a Moisés, relação entre Elias e Moisés. O Antigo Testamento relaciona Elias a Moisés. Jesus relacionou Elias a Moisés, Lucas 24. Quando ele apareceu àqueles dois de Maús, o que ele fala? Da lei e dos profetas. Anunciou a lei e os profetas. Quem é a lei? Moisés. Quem é o representante dos profetas? Elias. E na transfiguração, Mateus 17 lá, quem é que aparece a Nosso Senhor? Moisés e Elias. A lei e os profetas. Significando o quê? Toda a antiga aliança. Então, toda a antiga aliança diante de Nosso Senhor. Então, onde tem Elias, o que acontece com Elias, acontece com quem? Com Moisés. Tá? E a mesma coisa, o que acontece com Moisés, acontece com Elias. Então ele chegou ao tal do Monte Horebe, o monte de Deus, onde Deus tinha já se manifestado a Moisés. Leia Êxodo 24, 19 a 24. Está lá. Tem 2 ou 3 teofanias. Depois 32 a 34. Tudo nesse monte aqui, que o Elias vai se encontrar com o nosso Senhor. O profeta Elias é um profeta, Nabi. Quem é o profeta? Aquele que fala em nome de Deus. Tá? É o representante de Deus. Ele não pode falar o que ele quer. Ele tem que falar aquilo que Deus quer. O que Deus manda, ele tem que dizer. Esse é o verdadeiro profeta. Tá? Ele entra em uma gruta e ficou a noite todinha lá. Tudo porque o Senhor mandou. Já tinha mandado ele anunciar que não ia chover. Aí ele anunciou, né, ficou lá naquela torrente. Aí o Senhor disse, vai agora a casa de uma viúva, ficou lá. Não faltou nada para aquela viúva, nenhum filho. Depois o filho da viúva morreu. 1 Reis 17. Leia, a história é muito bonita. Aí a mulher acusou ele, a viúva. O menino estava no segundo andar da casa. Elias foi até lá. Ressuscitou o menino. E quando Nosso Senhor ressuscitou aquela menina lá, Talitá Cumi, o povo achou que ele era Elias. Recordam aquela passagem? Será que ele não é Elias? Aquela passagem do Evangelho. Será que ele não é Elias? O povo achou que Nosso Senhor era Elias. Por quê? Porque Elias tinha ressuscitado o menino. Nosso Senhor ressuscitou a menina. Então eles acharam que Elias tinha voltado na pessoa de Nosso Senhor. Porque Elias não morreu, ele ascendeu, segundo a Sagrada Escritura. Os dois que não morreram, segundo o Antigo Testamento, é Enoque e Elias. Os dois foram arrebatados. Elias num carro de fogo. Tá? Que a raiz carro de fogo, aquela tempestade, Ceará, é o nome Ceará do nosso estado. Então o nome Ceará é o nome hebraico, Ceará. Quer dizer o que? É uma chuva repentina que vem e que vai. E o nosso estado tem essa chuva? Tem. Tem. Não chove muito não, mas quando chove né? É muito. Né? Então, eles achavam o povo que Nosso Senhor era Elias, queria tornar. Por quê? Porque Nosso Senhor fez aquilo que Elias fez. Fazia o milagre que Elias fez. Elias e Eliseu. Mas eles associam Nosso Senhor a Elias. Tá? Então, ele passou a noite todinha em uma caverna. Ele obedeceu o Nosso Senhor. Né? Aí acabou a depressão dele. Você está com depressão? Estou. Porra, obedeça ao Nosso Senhor. Garanto que passa essa depressão. Tá? Passou a noite todinha. Aí vem a palavra do Senhor. E diz, sai e fica sobre o monte. Monte do Senhor. Porque o Senhor vai passar. Ficou a noite toda lá. Aí no dia seguinte veio a palavra do Senhor dizendo, fica aí no monte. Fica sobre o monte. Sai da caverna. Que o Senhor vai passar. Porém, antes que o Senhor viesse, né, veio um vento muito forte.
igual àquele vento de Atos 2, igual à presença do Espírito Santo. E esse vento era tão forte que quase derrubou a montanha, desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Um vento muito impetuoso. E o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Destruiu tudo. E o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo. E o Senhor não estava no fogo. Né? Então, vento impetuoso e forte, o Senhor não estava lá. Terremoto, o Senhor não estava lá. Fogo, o Senhor não estava lá. Aquilo que eram sinais da teofania em Moisés aqui não é. Então, é uma manifestação de Deus? É. Mas é igual àquela de Moisés? Não. É um pouco diferente. Passado o fogo, veio um murmúrio de uma leve bem pequenininho, uma leve bem suave. Kol de mamadaká. Em hebraico, kol de mamadaká. Uma brisa suave, tá? E aí o Senhor estava nessa brisa. Até hoje o Carmelo, né, que a ordem do Carmelo, que venera Elias, 20 de julho é o dia de Elias, Santo Elias. Eles falam dessa voz suave de Deus. Aqui o texto é esse. Tá? Murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobre o rosto com o manto. Por quê? Cobriu o rosto com o manto porque não pode olhar a Deus. Moisés cobriu o rosto com o manto? Sim. Ninguém pode olhar a Deus e continuar vivo. Quem olha a Deus com os olhos da carne morre. Então, segundo o Antigo Testamento, né? Então ele cobre o rosto com o manto, porque era Deus, Senhor. Grandiosidade de Deus, majestade de Deus. Sai da caverna, quando tinha iniciado lá o terremoto, o fogo, tudo, o vento, ele tinha entrado na caverna e se colocou à entrada da gruta lá, da caverna. Ficou lá olhando, né? Colocou a cabeça para fora, ficou olhando. E ouviu uma voz que dizia: o que está fazendo aqui, Elias? O que faz aqui, Elias? Ele diz: eu estou ardendo de zelo. Ele diz: eu tenho um zelo pelo Senhor, porque mataram teus profetas, mataram todo mundo. Só eu fiquei, quebraram tudo, quebraram tua aliança, idolatria. Eles estão todos aí adorando a Baal, que não é Deus. Parece hoje, né? A humanidade toda aí adorando outras coisas aí, seguindo outras coisas, né? Eu tenho um zelo pelo Senhor, mas hoje ninguém quer. Hoje ninguém quer seguir o Senhor, diz ele. Estou sozinho, ainda quero me matar. Então ele se queixa do Senhor, aquela queixa que ele teve no início, querendo morrer. Por que ele queria morrer? Porque o que ele dizia, ele era perseguido. Ninguém queria seguir a ele. Ninguém acreditava nele, né? Estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas os filhos de Israel abandonaram tua aliança. Ninguém quer seguir tua aliança. Ninguém. Demoliram teus altares. Até os altares foram todos demolidos. Para quê? Para prestar culto a um outro Deus. Mataram teus profetas à espada. Só eu estou aqui. Não tem nenhum outro profeta do Senhor. Eu estou sozinho. Daí a causa da depressão dele. Né? E eles querem me matar. O Senhor, ele se preocupa com a depressão de ali? Não. Que depressão o quê? O que o nosso Senhor diz a ele? Vai, retorna. Tu está fugindo de quê? O Senhor lhe diz: vai, toma o teu caminho de volta. Retorna. Tu está com medo de uma rainha? Uma rainha que te ameaçou de morte? Tu está com medo da rainha, é? E no fundo era isso. Tá? Ele estava o quê? Fugindo da missão dele. Qual é a missão de Elias? Qual era? Anunciar que só o Senhor é Deus. Que aquele Baal lá não é Deus. Como hoje eu tenho que anunciar aí para todo mundo que esses deuses aí não são Deus. Que a humanidade hoje é pecadora.
Porque esse vírus aí é causa do pecado do homem, não é Deus, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. Deus educa a gente, não castiga. Esse vírus aí o que é? Consequência do nosso pecado e do mal que o homem está fazendo a tudo, inclusive a natureza. Então, a natureza se revolta. Né? O que é que Deus quer? Que o homem se converta. Esse mal de hoje é a ação do Satanás e do homem, dos dois, juntos. Tá? O Senhor lhe diz, torna, pode voltar. Não quero ninguém aqui com medo, não. Que medo é esse de rainha aí que tu tá tendo? Volta e anuncia que essa rainha vai morrer. Volta e anuncia que o rei lá, o marido dela que está te perseguindo, vai morrer. Tudinho. E continua a lutar contra a idolatria. Continua a lutar contra esse Deus aí, que não é Deus, não é nada. Pode dizer, denunciar que eles estão errados. Retorna na direção do deserto de Damasco. Vai ungir Hazael, que é um rei. Vai ungir esse Azael, ou Hazael, como você quiser, rei da Síria. Jeú, filho de Nanci, rei de Israel. E Eliseu, profeta no teu lugar. O Hazael vai fazer guerra a Israel, vai matar o seguidor de Baal. O rei e a rainha que estão perseguindo ali vão morrer. O Jeú vai matar toda a casa do rei de Israel e vai matar a rainha que estava perseguindo Elias. E o Eliseu vai suceder Elias no combate à idolatria. Então Elias estava fugindo com medo de uma rainha, porque ele se colocou contra os profetas da rainha, que eram idólatras e adoravam outro Deus, que não é Deus, não é nada. Deus mandou ele retornar e continuar a denunciar o rei e a rainha. Nós não temos que ter medo de ninguém. Anunciar o que é correto e denunciar o que é errado. Doa a quem doer. É essa a nossa missão? É isso que Deus quer de nós? Foi isso que ele ordenou hoje a Elis. Retorna. Continua a anunciar que esse Baal não é Deus. E que só o Senhor é Deus. É claro que isso foi no Antigo Testamento. Deus não quer guerra, quer não. Deus não manda matar ninguém. A lei agora é outra. Agora ele está no Novo Testamento. Mas naquele contexto era o que? Guerra. Guerra do Senhor contra o tal do Baal e guerra de Elias contra os profetas dele. Então, tem que analisar o texto no seu contexto. Certo? Essa foi a leitura inicial. O salmo de hoje é o 26 do grego ou o 27 do hebraico. Bora entender, né? Analisar com muita atenção. Senhor, é vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Então, o que é que o salmista está procurando? A face do Senhor. Ele quer ver a face do Senhor. É claro que a gente viu na leitura inicial que ninguém pode ver o rosto de Deus e continuar vivo. No Antigo Testamento, não. Hoje nós podemos comungar o corpo e o sangue de Cristo e continuar vivo. No Antigo Testamento não tinha ainda corpo e sangue de Cristo. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. É um apelo, é uma súplica que o salmista dirige ao Senhor. Atendei por compaixão. Ele invoca a compaixão de Deus, a compaixão de nosso Senhor. Me ouvi por tua compaixão. Meu coração, quer dizer, tudo que eu tenho. O que é o coração? É a fonte de tudo. Para o judeu, o coração não é só esse órgão aqui que fica batendo, não, é tudo, é o centro de tudo. É de onde sai tudo. Todas as intenções que a gente tem, todos os pensamentos, tudo para o judeu sai do coração. Atendei por compaixão, invoca a compaixão de nosso Senhor.
Meu coração fala convosco confiante. Ele tem confiança. Quando você orar e pedir algo a Deus, peça com confiança. Não desconfie de Nosso Senhor, não. É vossa face que eu procuro. O salmista procura a face do Senhor. O que interessa é a face do Senhor. Não é o que o mundo está querendo. Eu não tenho que andar segundo a lei do mundo. Eu tenho que andar segundo a lei do Senhor. Realizar aquilo que o Senhor quer. Fazer a vontade de quem? De Nosso Senhor. Então, procurar seguir a lei do Nosso Senhor. Onde é que eu encontro a lei do Nosso Senhor? No Antigo, na Sagrada Escritura, ou o Catecismo da Igreja Católica, os santos. Né? Eles entenderam a lei do Nosso Senhor. Sim, entenderam. É vossa face que eu procuro. Então, a nossa vocação, o que é? Procurar a face de Nosso Senhor. Tá? Senhor, é vossa face que eu procuro, insiste o salmista hoje. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Deus não tem ira. Isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Você tem que interpretar o que está escrito. Não é ao pé da letra tudo, não. Tem que ser fiel, mas não é ao pé da letra. Deus não tem ira. Era a linguagem que eles entendiam de Deus. Deus não tem ira, Deus não tem raiva. Aí são sentimentos humanos. Mas Deus nos educa e nos corrige. A gente pensa que ele está com raiva, não está não. É para a gente crescer. O que ele quer com essa doença aí que ele não mandou? É coisa nossa, né? Consequência do pecado original, segundo a doutrina da igreja, né? Que o homem se afastou de Deus. A humanidade hoje está longe do Nosso Senhor. Pouca gente está procurando Nosso Senhor. Então o que Deus quer? Que a gente retorne. O que é que eu tenho que fazer nessa doença? Me converter. E quando voltar à igreja, voltar um católico mais atuante. Católico mesmo. Não é chegar na missa com o celular toda hora lá e tal, e tal, e tal. Olhando a hora de acabar. Essa homilia é muito longa. Homilia até... A gente não quer ficar uma hora na igreja, uma, duas, e fica o dia todo fazendo o quê? E uma vez por semana, quando vai. Então, se converter. Melhorar o que tem que ser melhorado na nossa vida, né? Se converter. Deus quer isso? Quer. Quer a nossa conversão. Sois vós o meu auxílio. Irmão, irmã, entenda que Deus é o nosso auxílio. Então não se aveste não, como diz aqui no Ceará, né? Coloque a confiança em Deus. Coloque todo o seu desejo em Deus. Coloque aquilo que você acredita em Deus. Não fique só fixado na doença, no que está acontecendo, não. Tem que ter cuidado? Tem. Tenha cuidado, mas coloque a confiança em Deus. Tá? Entregue tudo a Nosso Senhor. É o que Ele quer? É. Oração de entrega é. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonar. Deus não abandona ninguém, não. Somos nós que o abandonamos com o nosso pecado. Somos nós que o abandonamos com nossa falta de fé, nossa falta de confiança, nossa falta de verdade uns com os outros. Deus abomina o que é a mentira, a falsidade. A gente conversa com um de uma coisa, aí dá as costas, fala daquele. Fala contra aquele. O que eu disse agora, eu digo o contrário. Deus não gosta. Aí quando a gente reza, quer ser atendido. Vai não. Eu só serei atendido se eu for verdadeiro. Se eu não for, eu não serei atendido. Deus gosta de sinceridade. E Ele está olhando. Ele conhece tudo. Ninguém se esconde de Nosso Senhor. Porque Ele está lá no céu, tá. Ele está dentro de nós. Meu Deus e Salvador.
Deus e é Salvador. Yeshua, Yeshua, Yachá, quer dizer, ele salva. Yeshua, salvação. Yeshua, ele salva. Então, se ele salva, nos salva, eu tenho que temer o quê? Um vírusinho. Deus está conosco. Creia. Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Eu vou ver a bondade do Senhor. Ou aqui na terra, com boas ações. Quem está ajudando aí nas cestas básicas de Santa Teresinha, não é? Vicente Pison. Pode sentir uma grande alegria. Porque você está ajudando muita gente carente. A maior alegria que a gente tem não é guardar tesouro aqui não, na terra. É guardar tesouro no céu. Cada criança que eu ajudar, o adulto que passando fome que eu ajudar, eu estou depositando no banco do céu. Chegando lá, você vai ver um bocado de criança que você ajudou. Ou associações, né, que dedicaram sua vida para os necessitados. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, ou aqui, ou lá no céu. Na terra dos viventes, ou aqui, ou lá no céu. Porque lá todo mundo é vivo, vivente, vivo. Aguarda no Senhor, ou espera no Senhor e tem coragem. Coragem, o Elias lá estava fugindo de uma rainha. Fugir de uma rainha. Mas quem é uma rainha para tu fugires? Quem é? Quem é essa tal de rainha que está fugindo? Retorna, diz o Senhor. Lute contra ela. Espera no Senhor. Então, aguardar no Senhor. O que é que o salmista está dizendo hoje para você? Tenha esperança, confie. Ainda que tudo pareça dar errado, confie, entregue tudo ao nosso Senhor. Eucaristia todo dia, entregue tudo ao nosso Senhor. Ele não nos deixará. O Senhor não nos deixa nunca. Senhor, é vossa face que eu procuro.